Olá para você que me acompanha aqui no canal, beleza? Meu nome é Diego Oliveira. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a gravar com cartão de memória e também aqui direto do aplicativo. Existem dois meios de gravação, eu vou ensinar o passo a passo aí dos dois. O aplicativo aqui é o Xi, esse aplicativo que está passando aqui, ó. Eu vou colocar o nome dele aí na tela para você ver também. Minha câmera já está em funcionamento aqui em tempo real, vou passar a mão aqui na frente dela para você ver. Olha aí, vou tapar aqui a lente, ó. A câmera está em tempo real. Para a gente começar a gravar, a primeira coisa que eu vou fazer é desligar a câmera, pois eu preciso instalar o cartão de memória. Eu vou tirar aqui da tomada. E eu vou utilizar esse cartão de memória aqui da Alexa, cartão muito bom, já faz mais de um ano que eu uso esse cartão aqui. E eu já usei ele em centenas de câmeras que passou aqui pelo canal. E outros modelos que eu nem trouxe aqui. Então o cartão aí é top demais. Vou deixar a referência dele na descrição desse vídeo. Com a câmera desligada, eu vou agora instalar o cartão de memória. Eu faço isso aqui para evitar problemas no cartão de memória, erros de gravação e até algumas câmeras também não reconhecem o cartão se você inserir com ela ligada. Você vai colocar o cartão com a câmera ligada e vai aparecer que não existe cartão na câmera. Então fique atento aí a essas informações. Vou ligar ela agora. Vou aguardar ela iniciar aqui com o sistema. Em seguida eu faço aí para vocês o passo a passo de como gravar e todas as dicas de gravação no cartão. Beleza, a câmera já ligou. Vou dar um play aqui novamente. Pronto, funcionando aqui. Eu vou aqui na engrenagem, no botão de configuração. Dou um toque aqui. Na quarta opção aqui, ó, em gerenciamento de armazenamento, eu vou dar um toque para a gente ver algumas informações do cartão de memória. Aqui eu tenho a capacidade total de armazenamento. Aqui ele me fala que eu tenho 59 GB de cartão, mas é um cartão de 64. A leitura sempre é abaixo do que o cartão é. E aqui nessa opção aqui a gente vê o que eu tenho de memória para ser consumido. Então ainda tem 16 GB para consumir do cartão de memória. Essa outra opção aqui, quando o vídeo está cheio, ele me dá duas opções. Ele pergunta se eu quero parar as gravações quando o cartão de memória encher ou se eu quero looping de vídeo. Parar a gravação é assim que encher a memória do cartão, ele vai parar de gravar e não vai fazer mais vídeos aí no cartão de memória. Looping de vídeo significa que ele nunca vai parar de gravar. Ou seja, quando o cartão encher, ele vai pegar os vídeos antigos e começar a deletar automaticamente. Então eu optei pelo looping de vídeo aqui, para toda vez que encher ele começar a apagar os vídeos antigos. A última opção aqui é formatado. Isso aqui vai fazer com que seu cartão limpe, vai apagar todos os arquivos que tem nele. Se você utilizou seu cartão em celular, essas coisas, é até ideal que você faça isso. E eu recomendo você não utilizar cartões de memória que você utilizou em celular nessas câmeras. Recomendo você comprar cartão novo aí para evitar problemas futuramente. Clicou em formatado, ele vai limpar aí a memória do cartão de memória. Voltei aqui uma vez e agora eu venho em gerenciamento de vídeo aqui, que é configuração de vídeo. Vou dar um toque. Aqui a gente vai ver algumas opções. A primeira opção aqui indica que está sendo gravado o vídeo. Se estiver dessa forma aqui, não vai gravar nada no seu cartão de memória. A câmera simplesmente vai apenas monitorar sem salvar os vídeos. Uma vez que eu habilito aqui, ela já vai começar a salvar. A segunda opção aqui, que é segmento de vídeo, a gente tem o tempo do arquivo que vai ser salvo no cartão de memória. Eu tenho de 5 minutos aqui, que é o tempo mínimo, até aqui 120 minutos. Ou seja, 2 horas aí de arquivo. Eu vou deixar aqui em 5 minutos mesmo e salvar aqui essa opção. Entro novamente aqui em configuração de vídeo, voltou para o menu inicial aí. A terceira opção aqui é gravação de vídeo com áudio. Não está falando isso aqui, mas é essa opção aqui para você salvar os vídeos com áudio. Se estiver desabilitado, os vídeos vai sem áudio. Se estiver habilitado dessa forma aqui, seus vídeos irão com áudio. E qualidade do vídeo é a qualidade que você vai ter aí nos arquivos. Eu tenho aqui desde a opção muito ruim até a melhor. Se você deixar a melhor opção, ele vai gravar aí com a melhor qualidade que a câmera consegue fazer. Os vídeos que ficar salvo no cartão de memória vai estar em extrema qualidade, porém vai consumir mais dados do cartão e para você baixar esses arquivos vai ser também um pouco mais demorado. Aí você escolhe
faz os testes aí com a melhor qualidade que vai funcionar para você. Vou salvar aqui, deixei na opção da melhor mesmo. Vou voltar mais uma vez e eu tenho aqui a minha câmera em tempo real. Vou sair aqui, dou um play, a gente vai para esse menu aqui. Para ver os vídeos que estão no cartão de memória, eu venho aqui em para ver, nesse ícone aqui, eu vou dar um toque. E aqui aparece 3 opções, se tiver opção do armazenamento em nuvem, você seleciona aqui. Se você quiser ver o que já foi gravado e salvo no celular, você vem nessa opção aqui no álbum do equipamento. Então a gente tem aqui, ó, prints e vídeos que já foram salvos aqui utilizando o aplicativo. Esses arquivos aqui não é os arquivos do cartão de memória, e sim que estão na memória do seu celular. Existem 2 meios para você gravar prints e deixar também aqui os vídeos. Eu vou ensinar agora. Vou voltar aqui uma vez. Clico novamente em para ver. E depois eu vou escolher essa primeira opção, que eu quero ver os vídeos que está no cartão. Dou um toque aqui. Ele carregou aqui a linha do tempo, ó. Eu posso escolher aqui desde a hora, desde a data. Se eu selecionar aqui data, eu posso vir aqui, ó, para o dia 1º, por exemplo, e ele vai carregar aí vídeos do dia 1º. Aqui a gente já tem alguns arquivos, aqui estava à noite. E em cima aqui a gente tem os vídeos que estão gravados e o horário que ele foi gravado. Se eu der um toque e segurar, ele vai me dar a opção de marcação aqui. Eu posso marcar quantos arquivos eu quiser. Vou voltar aqui e marcar apenas um arquivo aqui que foi do horário das 23h35, e aqui eu tenho a opção de download desse arquivo. Se eu clicar aqui em download, ele vai salvar esse vídeo aqui no meu celular. Então eu vou ter o vídeo que está no cartão de memória salvo aqui na memória do meu celular. Uma vez que eu baixei esse arquivo, está aqui, ó, eu vou esperar o download concluir e vou mostrar para vocês as opções que eu tenho. Baixou aqui o arquivo de vídeo, eu posso dar um play aqui e a gente vai ter o vídeo aqui rodando aqui no celular. Então agora o vídeo que estava no cartão de memória agora está aqui no meu telefone. Tem 8 segundos aqui, 10 segundos de vídeo. O vídeo que eu baixei aqui tem 3 minutos e 58 segundos. Eu vou voltar aqui uma vez, eu volto mais uma vez, eu vou voltar aqui, a gente vai ver esse vídeo no álbum. Posso ir aqui para a tela inicial. E aqui no rodapé a gente tem câmera e espaço do telefone. Eu venho aqui em espaço do telefone e eu tenho aqui, ó, em cima imagem e vídeo. Eu venho aqui em vídeo, o vídeo que eu acabei de baixar já está aqui na opção do álbum aqui. Na pasta álbum aqui dentro do aplicativo e também na pasta álbum do celular. Eu posso vir aqui, ó, vir em álbum e na pasta Si aqui está todos os arquivos de vídeo. Eu posso compartilhar esse vídeo com outras pessoas, enviar pelo WhatsApp e tudo mais. Voltando lá para dentro do aplicativo, volto aqui para o menu de câmera, eu dou um play novamente, vou ensinar para você o segundo modo de salvar o vídeo que está no cartão de memória. Venho aqui em cancelar, eu venho aqui em para ver para acessar os vídeos do cartão, clico aqui novamente, vai abrir aqui a linha do tempo e o vídeo do cartão vai começar a rodar aqui. Eu vou voltar aqui uns minutos atrás. Se eu quiser salvar o trecho de vídeo que vai começar a rodar aqui, eu venho aqui na tesoura, que é o botão de REC. Então eu posso aí gravar direto da tela aqui do celular. Eu vou dar um REC aqui, ó, e os contador começa aqui a iniciar, tem 3 segundos, 4 segundos. Isso aqui é interessante, pois se eu quiser salvar apenas esse trecho do vídeo, eu consigo, clico em cima e ele já me dá a opção aqui, ó, de enviar esse pequeno trecho de vídeo pelo WhatsApp. Ele vai ficar salvo também naquela opção do álbum aqui. Eu vou voltar aqui uma vez e espaço do telefone, e aqui eu já tenho esse pequeno trecho que eu acabei de gravar no álbum aqui e também está na galeria do celular. Tem gente que confunde a gravação aqui direto do aplicativo com a gravação que está sendo feita aqui no cartão de memória. Não tem nada a ver. As opções de gravação no cartão de memória foram as primeiras que eu mostrei aqui. Independente se você deixa gravando aqui direto da tela, ele vai continuar gravando lá no cartão de memória. Então, uma vez que começou a gravar aqui, se eu sair do aplicativo, vai parar a gravação de tela. Mas o cartão de memória não para, pessoal. Tem muita gente que fala que sai do aplicativo e a câmera para de gravar. Não faria sentido aí essa questão, pois a câmera é feita para gravar 24 horas por dia com o cartão que está aqui dentro, se assim você deixou programado. Fica mais essa dica aí para vocês. Eu vou deixar as câmeras que eu recomendo aí na descrição do vídeo, as melhores câmeras que eu já testei e as opções também do cartão de memória. Se você ficou com alguma dúvida, posta aí na aba dos comentários.
E se ainda não é inscrito, dá uma olhada nos outros vídeos, eu tenho vários tutoriais aqui falando sobre esse tipo de câmera IP e outros modelos também. Para você que me assistiu até aqui, muito obrigado, valeu e fui!